Olá, povo de Deus, mais um dia de bênção e de vitória. E eu quero ler um versículo da palavra do Senhor que está registrado no Evangelho de Jesus, Mateus capítulo de número 14, versículo de número 15, que assim diz a palavra do Senhor: E sendo já chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. E o que está acontecendo aqui? Os discípulos estão com Jesus, Jesus está discursando com aproximadamente 15 mil pessoas, porque o texto diz aqui no último versículo, ou no versículo 21 do capítulo 14, e os que comeram foram quase 5 mil homens, além das mulheres e crianças. Tomando uma base que Israel, eles vão ter aproximadamente, no mínimo, 3 crianças cada um. Então são 4, a mulher mais 3 filhos, 4, mais o marido 5, vezes 5 mil, veja quantos que dá. Então Jesus está ali mais ou menos com 15 mil pessoas discursando ali, e chega um momento em que os discípulos falam: Olha, mestre, despede a multidão para que vão e compre comida para si, porque a preocupação dos discípulos era até boa, porque eles diziam: tem muita gente, não tem o que comer, não tem como se alimentar, e o povo precisa comer. Havia algum tempo que Cristo já estava discursando ali com o seu povo, e eu quero deixar bem claro nesse áudio, nesse vídeo, que Jesus nunca vai te dispensar vazio. Se você ouvir a sua palavra, se você ouvir o que Cristo está falando para você. E Jesus chega, o outro evangelista fala, que ele pega André e Filipe e fala: vão procurar comidas. E os discípulos perguntam para si mesmos: mas como é que a gente vai achar comida? Porque nesse deserto não tem como a gente comprar nada. E João, no capítulo 6, ele fala que os 2 discípulos encontram um rapaz de aproximadamente 12 anos com alguns peixinhos e 2 pães, 5 peixinhos. E lá em Israel, com 12 anos, o menino já aprendia a trabalhar. O menino já tinha responsabilidade em casa. O menino já era tratado como homem. E talvez aquele moço, aquele rapaz, já estava pescando para levar mantimento, comida para sua casa, para o seu pai, para a sua mãe. Mas os discípulos chegam e perguntam para ele se ele podia doar o que ele tinha para que o mestre Jesus pudesse dar alimentação para aquele povo. E eu te pergunto: o que é 2 pães e 5 peixinhos diante de tanta gente, de 15 mil pessoas? E aquele rapaz prontamente, voluntariamente, ele entrega tudo para os discípulos, que por sua vez entregam para Jesus, e Jesus ora e multiplica, e você conhece o milagre da primeira multiplicação dos pães. Mas Jesus, quando recebe aquela oferta voluntária daquele rapaz por meio dos discípulos, ele coloca todo mundo sentado na relva. Todos ficam sentados, porque sentados todo mundo é do mesmo tamanho, ninguém é maior do que ninguém. Só fica de pé quem está falando, só fica de pé quem manda, só fica de pé quem pode. E Jesus está de pé e está multiplicando pães e peixes. Agora, olha que interessante. Percebe que o pão sobra, mas o peixe não fala que sobra. Sabe por quê? Porque os pães, a comida principal de Israel é pão. Tanto é que Belém é casa de pão. Jesus nasce em Belém, é casa de pão. Até hoje, o povo de Israel, a comida tradicional daquele país é o pão. É o pão feito na brasa. É o pão deixado de um dia para o outro. É o pão deixado para a semana toda. Então o pão sobra, mas o peixe não. O peixe não sobrou, o peixe acabou. E só sobra o pão.
E o que o Senhor quer dizer? Outra hora ele diz assim, lá em João: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus, nessa passagem, ele está dizendo: eu posso alimentar vocês, eu posso dar comida para vocês. E eu vou entender aqui também que quando ele manda os 2 discípulos, ele está colocando os discípulos numa parte de ensinamento e dizendo para eles assim: vocês também podem profetizar, vocês também podem fazer o que eu faço, vocês também podem multiplicar pão, vocês também podem multiplicar peixe. E ele disse assim, os discípulos disseram: olha, antes de saírem, o que nós vamos fazer? E Jesus falou assim: não é mister que vão, dai-lhes voz de comer para eles. Num tempo de dificuldade, aonde você tem a palavra de Deus, você tem o alimento espiritual da parte do Senhor, você pode pregar a palavra de Deus, você pode falar do amor de Deus, você pode profetizar no nome do Senhor, porque é isso que Jesus queria fazer com os 2 que saíram, os 2 obreiros. Vão lá e vocês arrumem comida para eles comerem, porque o Senhor sabia se eles profetizassem, o Senhor sabia que se eles orassem ao Pai e dissessem: Pai, multiplica esses pães, porque tem muita gente lá que está ouvindo o seu filho pregar, e nós não vamos deixar ele morrer de fome. Não vamos deixar ele morrer de fome. Eles não vão morrer de fome. E eu aproveito nesse momento para dizer: não se preocupem que você não vai morrer de fome. Você não vai morrer de sede. Você não vai morrer, porque o pão vivo que desceu do céu está conosco. Assim como Jesus disse para eles: vocês têm que alimentá-los, vocês têm que dar de comer. A igreja, ela é responsabilizada por isso, por dar alimento para quem tem fome, dar água para quem tem sede. O pão é a palavra do Senhor, a água é o Espírito Santo do Senhor. Ainda tem pão vivo que desce do céu, que é a palavra de Deus. Ainda tem água viva, que é o Espírito Santo do Senhor. Receba esta palavra e saiba que o Senhor não vai te deixar com fome. O Senhor não vai te deixar com vontade de beber. Ele vai suprir as suas necessidades no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.